Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com o City Esporte, o programa que você acompanha aqui conosco toda terça-feira, 7 da noite, com um convidado ilustre, um programa inédito. Depois, claro, você tem as reprises ao longo da programação da City TV. A gente fala aqui sempre do esporte, da região, do Brasil, conta muitas histórias, o que é muito legal, tá certo? Você nos acompanha no canal 525 da Claro, tem também o YouTube City TV Brasil, e no aplicativo que você pode baixar aí no seu celular também, City TV, certo? Conto com a sua participação conosco aqui. E hoje, no programa especial desta terça-feira, eu tenho a honra, o prazer de receber aqui um dos grandes nomes da crônica esportiva do Vale do Paraíba, São Paulo e do Brasil, porque trabalhou muito tempo em São Paulo, trabalhou em rádio, televisão em São Paulo, cobrindo Copas do Mundo, e é sobre Copa do Mundo também que nós vamos falar aqui hoje, porque ele, com o seu Diário de Jacareí, estará cobrindo a Copa deste ano de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Um nome importantíssimo que há muito tempo está aí trabalhando com o esporte de todo o nosso país, trabalhando em rádio e televisão, esteve na Rádio Globo, esteve na TV Manchete, em outros lugares também, ele vai falar muito a esse respeito. Eu falo de Ângelo Ananias, o nosso convidado especial desta terça-feira. Seja bem-vindo, Ângelo, prazer em revê-lo, como vai? Tudo bem, Carmo? Um grande abraço, muito obrigado ao pessoal aqui da City Sport, da City TV, né? City ou City? Porque lá fora é mais enjoado, Você vai lá, né? Você vai para lá agora. Mas eu fiquei muito feliz aí pela lembrança, pelo convite, e estou aqui à disposição. Quando eu recebi do nosso amigo Chaga Júnior a informação, a divulgação, de que o seu jornal, Diário de Jacareí, tinha conseguido lá junto à FIFA o credenciamento. Você não vai lá como torcedor, você vai Isso. como um participante, um cronista credenciado pela FIFA, pelo Diário de Jacareí. E realmente vamos conversar com o Ângelo, que além de todas as histórias que você já tem ao longo de 50 anos de carreira, tem muita coisa para contar, tem essa novidade agora. É o único veículo do Vale que estará lá, Ângelo, é o Diário? Pelo conhecimento que eu tenho, sim. Muita gente não entende, né? O credenciamento por si só parece ser uma coisa simples, mas não é. Eu queria perguntar, deixa eu adiantar, Claro. desculpe interrompê-lo, como é feito esse credenciamento? Esse credenciamento começa dentro de um prazo, né, estabelecido pela própria FIFA, mas ela, num primeiro momento, ela remete às federações locais, no caso no Brasil a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a responsabilidade de fazer o que eles chamam de triagem. Então, todo e qualquer jornalista, cronista esportivo, freelancer, fotógrafo, qualquer profissional da área, até os youtubers de hoje também, né? Podem e devem acessar a plataforma da CBF e se colocar na direção de um eventual credenciamento. No meu caso, especificamente, aconteceu numa conversa boba com um amigo de Jacareí, dentro de um café, numa padaria perto de casa. Ele comentou comigo que estava se credenciando como freelancer, que ele teria a possibilidade de acompanhar em loco um jogo da seleção brasileira e ele queria fazer pela primeira vez na vida dele dentro de um estádio de futebol. O credenciamento por si só, ele não te habilita a assistir ao jogo dentro do estádio. Ele habilita você, desde que confirmado mais adiante pela FIFA, a estar nos ambientes oficiais de Copa do Mundo com a chancela da FIFA. Então, Você recebe aquele crachazão bonito. Isso, que eu vou retirar agora na minha chegada dos Estados Unidos. Porque qualquer um dos estádios, né, ou de outros locais que a FIFA relaciona para você, eu até já recebi o e-mail essa semana, eles ficam à disposição para que você possa fazer a emissão da credencial. No meu caso, vai ser num container no estacionamento do estádio de Nova Jersey, onde o Brasil vai jogar a primeira partida no dia 13 de maio, de junho, e provavelmente no dia 19 de julho, se Deus assim nos permitir, a decisão da Copa do Mundo. Então, assim, passa primeiro pela CBF, aí você, na medida do possível, tenta fazer um trabalho político, de bastidor, de convencimento, o teu histórico de outras competições pesa, não só de Copa do Mundo, mas de outros credenciamentos, especialmente os credenciamentos vinculados à FIFA, Isso pesa. Pela empresa, o Diário, ou particular? Pelo diário. Claro que você se coloca como uma pessoa que vai representar o veículo. Isso ajuda demais. Nesse caso, vale a pessoa, mas porque a marca, para eles, é o que menos importa. Quem é que conhece
o Diário de Jacareí fora do nosso âmbito regional, né? Mas, então surge uma intenção que você fideliza oficialmente junto à CBF, esse prazo tem data para começar e para terminar, e eu fiz exatamente há 2 dias do encerramento do prazo, porque foi nessa semana que bateu aquela Você não coisa. tinha pensado, então, desde o ano Não, passado, eu vou me credenciar, não, vou cobrir mais uma jamais. Copa do Se eu Mundo. tivesse, Carlos, certamente eu estaria até mais bem estruturado do que o mínimo que eu E nessa consegui. conversa com o seu amigo surgiu, pô, eu vou. Por que você não vai? É, Ele falou. falou Eu pra falei você. assim, cara, eu não estou mais nessa, sabe? É muito cansativo. Eu não tenho mais assim a saúde para correr atrás de jogador, para dar cotovelada em repórter na zona mista, porque hoje está muito diferente a cobertura da Totalmente, seleção né? brasileira. Imagino. Está tudo muito difícil, Falar né? sobre isso. Você consegue ouvir o técnico numa coletiva que não é de todos os dias e um jogador que eles selecionam para uma coletiva em que todo mundo tem a mesma coisa. Então você precisa ser, sobretudo, criativo na cobertura de seleção brasileira, até de um time de futebol hoje em dia, né? Na cobertura do dia a dia. Então eu fiz o cadastro. No dia do fim do prazo, recebi uma informação por WhatsApp da CBF de que eu havia sido colocado numa lista de espera e que eu esperasse pelo menos mais uma semana, 10 dias, tudo isso depois de eu ter contado uma historinha, né, para a pessoa. Poxa, você deve me conhecer de nome e tal, já fiz 4 Copas, tenho histórico na FIFA, aquela coisa que você usa do poder de persuasão, né? Você está vendendo o teu peixe. E ele pediu para que eu esperasse uma semana. Para mim, isso foi numa segunda. Para minha surpresa, 2 dias depois, eu estava assistindo a um jogo do São Paulo na TV, o WhatsApp apareceu uma mensagem. Eu não tinha nem salvo o contato da pessoa no telefone, vi que era o DDD do Rio de Janeiro. 21. E tinha lá uma informação. Ângelo, fica atento aí ao teu e-mail, que você vai receber um e-mail da FIFA com a chave. Porque é assim que funciona. Primeiro a CBF faz essa depuração, com base nessa procura. Dito isto, se ela autoriza a sua credencial, se ela sugestiona para a FIFA a sua credencial, o que não significa dizer que você ainda esteja credenciado, ela emite uma chave. Com essa chave, que é um código, você entra no portal da FIFA, no seu histórico da FIFA. Se você não tem esse histórico, você faz o cadastro. Se você tem, você atualiza o cadastro, que era o meu caso. Sim. Eu estava lá com os dados de 2014, quando também pelo Diário de Jacareí o jornal foi credenciado e eu acompanhei em loco a todos os 6 ou 7 jogos disputados na Arena Corinthians, naquela oportunidade, porque ficou mais fácil o deslocamento, o carro, o metrô, aquela coisa Você poderia ir em qualquer lugar. toda. Poderia, Certo. mas foi uma opção minha. Na Copa de 2014, você, na verdade, era obrigado a optar, no meu caso, para a proposta que o veículo apresentou de cobertura, eu só podia escolher São Paulo, Rio ou BH. Eu escolhi São Paulo pela proximidade, pela facilidade. Então, eu só tive o trabalho de atualizar o cadastro na FIFA, atualizar passaporte, porque eu também já fazia tempo que não viajava e meu passaporte estava vencido. Na mesma semana em que veio a possibilidade de fazer tudo isso no site da FIFA, eu renovei o passaporte. Por orientação da própria FIFA, você dá entrada no pedido de visto, sem que nada disso represente a credencial. Aí, num segundo momento, a FIFA atesta o seu registro e, num último momento dessa etapa de credenciamento, ela diz aprovado, que foi o que aconteceu semana retrasada, quando eu saí divulgando a informação. Então, agora, com o credenciamento aprovado, nessa semana agora que passou, né, na data do programa, eu recebi o e-mail, porque eles fazem tudo por e-mail, é tudo muito organizado, sobre os locais em que eu poderia... E tem custo, Ângelo? O credenciamento? Pagar pra FIFA? Não, nada, não. O que tem custo é quem vai transmitir, Sim, né? sim, mas você não, nada. Eles valorizam muito a cobertura do jornalista, né? Do jornalista de jornal. É impressionante como na Europa, nos Estados Unidos, ainda se dá muito valor para isso, né? O que acontece com o rádio e com a televisão, independentemente da época? Quem paga direito para a transmissão, mas também tem acesso limitado ao estádio, ao dia de jogo. Porque para cada jogo de Copa do Mundo, você concorre a uma posição dentro do estádio. Eu estarei em todos os jogos do Brasil, se Deus quiser,
no estádio, mas para cada jogo eu vou concorrer a um ingresso para assistir ao jogo dentro do estádio. Senão, vou ter que assistir pela televisão do centro de imprensa. Como Deus tem sido muito generoso comigo nas 4 Copas anteriores e eu nunca precisei assistir nenhum jogo pela TV, a não ser a decisão da Copa de 2006, que foi uma opção da Rádio Globo, era para eu ter ido para Berlim, para aquela final entre França e Itália, né? França e Itália. Na semana do jogo, o meu coordenador nacional na época avisou que, por uma questão de economia, a empresa havia abortado a viagem para Berlim. Eu estava em Munique, ou Frankfurt, agora nem me lembro mais, Berlim. E a viagem havia sido... não, o jogo era em Berlim, né, que foi a decisão. Isso. Eu estava em Frankfurt, eu acho. A cobertura havia sido abortada, havia sido suspensa por conta de custo, e eu acabei... Todos nós tubamos a final da Copa de 2006 pela televisão lá na Alemanha. Hoje, Ângelo, bom, você viveu a primeira Copa, foi 86? 86 no México. Isso. Quando só tinha televisão e rádio. Não tinha web rádio, não tinha E YouTube. um centro de treinamento da seleção longe para dedéu. Nem linha você podia ter lá dentro. Difícil. Era em Guadalajara já? Guadalajara, já no Clube Guadalajara, mas a 20, 30 quilômetros da cidade. Bem distante. E você foi lá pela Rádio Globo. Pela Gazeta. Gazeta, isso. Tempo? Gazeta Itatiaia. Foi uma parceria que foi feita na época. Itatiaia de Belo Horizonte. Isso. Gazeta de São Paulo, grande rádio, né? E aí, hoje, é totalmente diferente, né? Então, hoje tem, como você falou, os youtubers, que parece ter um espaço grande que os clubes gostam de ter os youtubers divulgando, eles têm mais espaço do que repórter para entrar no campo, para fazer entrevista, tudo mais e tal. Hoje, com essa concorrência, você falou até o jeito que é a entrevista, hoje aquela dificuldade, fica, no seu caso, indo sozinho pelo seu jornal, mais difícil de fazer uma cobertura padrão. Totalmente. Você vai ter que não é essa a minha intenção. Eu vou para fazer ambientação. Porta de estádio, entrevistar brasileiro, até porque eu não falo inglês. Curiosidades, muita informação em texto por conta da necessidade que eu tenho. Você entrevista qualquer gente pelo Google, né? Você pergunta, joga e vai. Muito texto, né? Por conta da necessidade que eu tenho de abastecer o portal. Mas eu leio, se eu não vou ler o portal do Diário de Jacareí, eu vou ler no G1. Tá bom, mas o Diário de Jacareí vai estar lá. Quer dizer, você sempre tem alguém, eventualmente, que gosta, né, da linguagem, da postura, do trabalho que a gente faz e vai nos prestigiar. E treinamento de seleção brasileira, é evidente que eu vou estar credenciado também, porque o credenciamento da FIFA também não te habilita a estar em treinamentos, salvo as seleções estrangeiras que você não tem como se credenciar para cobrir todas as 48 seleções da Copa. Então, no caso específico da CBF, se for como sempre foi, e eu ainda não recebi nenhuma comunicação nesse sentido, eu também vou ter que fazer um pedido de credenciamento à parte para frequentar o CT da Red Bull, nos arredores ali de Nova York, onde a seleção brasileira vai treinar, espero, durante toda a Copa do Mundo. Qual foi a melhor Copa que você cobriu? Ai, Carmo, são Copas tão distintas, porque assim, se você me permitir, a Gazeta foi a minha primeira e fantástica pela experiência, né? Porque foi a Copa foi em 86, mas foi a minha saída da Jovem Pan em outubro de 84 que amarrou o compromisso que o Pedro Luiz fez comigo de que eu seria o repórter, se fosse um só, representando a Gazeta numa cobertura de Copa do Mundo. Até então, quando houve a minha saída da PAN... Pedro Luiz estava na Gazeta. Era o chefe da equipe esportiva. Quando houve essa conversa com ele, ainda não se sabia efetivamente o que ia acontecer. A única coisa que eu sabia é que a Gazeta não levaria muita gente, ou não levaria ninguém, só a mim. Quer dizer, só um repórter e eu seria essa pessoa se eventualmente ele conseguisse viabilizar. Como eu sabia que comercialmente ele conseguiria viabilizar, eu acabei indo e ele foi também, faltando um mês para o encerramento da Copa. Ocorreram ali alguns desentendimentos, na época com Oswaldo Faria, falecido, que era o chefe da equipe esportiva da Rádio Itatiaia, você deve conhecer de nome, uma pessoa muito importante, extremamente famosa lá no território mineiro. O Pedro não se conformava com o fato de eu não estar nas escalas de jogos,
e, segundo ele, era uma coisa que havia sido acordada. Ele escalava o repórter de Ele Minas. escalava o repórter de Minas e eu ficava lá sentadinho, vendo todos os jogos e fazendo o antes e o depois, menos a transmissão do jogo, que é o que eu queria fazer. A cobertura da seleção brasileira foi extremamente dolorosa do ponto de vista técnico, porque você não tinha uma LP, né? Dentro, você não tinha celular e não tinha LP, então você não tinha nada. LP para os mais novos aqui é uma linha analógica, de telefone que a gente tinha nos estádios por aqui, que aí então telefônica, não era nem telefônica, era Telesp, instalava para nós. E assim, você não tinha como puxar um cabo para instalar uma LP dentro do centro de treinamento do time de Guadalajara. As rádios que conseguiram dar uma cobertura um pouco mais apurada, vou citar uma Jovem Pan, com o Vanderlei, com o Bento Oliveira, com o Luizão, a turma toda da Pan, que trabalhava na técnica. Foi com uma equipe boa, né? Foi e conseguiu garimpar, como muitas emissoras de televisão. Conta uma história que ele subiu lá em cima, né? Para poder filmar a seleção, para saber quem ia jogar. Quem ia jogar, lá de longe, porque o tele não deixava ninguém acompanhar. Ele fechava os treinos e você não tinha como ter acesso à parte de cima. Exatamente. Ele conta essa história. E aí foi ali que eles conseguiram... normalmente, em cobertura internacional, era assim antigamente. Você conseguia ali fazer amizade com alguém que morava perto, um prédio, um sobrado, alguma coisa do gênero, e algumas emissoras na Copa do México agiram assim. No meu caso, não. Eu ia, entrevistava, fazia aquele calhamaço de entrevistas, já fechadinha, sem edição, sem nada, começo, meio e fim, como eu sempre gostei de fazer. Ia para o meu hotel e, pela linha telefônica do hotel, aí sim, com uma LP no meu quarto, eu tenho até uma foto junto com o Pedro Luiz nesse sentido, eu mandava o material. Essa era a Copa de 86 na Gazeta. A Copa de 90, não. A Copa de 90 já pela Rádio Globo, tinha lá uma equipe técnica baseada em Roma, no IBC. Eu fiquei com o Márcio Bernardes em Turim, mais o Oscar, o Paulo Roberto e o Maciel, lado a lado com a seleção brasileira. Então, quando tinha treino da seleção e não havia escala para fazer treino dos adversários do Brasil, eu ia com o Márcio para o treino da seleção brasileira. Quando chegava perto do jogo, eu saía para o interior da Itália para acompanhar o treinamento das seleções com as quais o Brasil jogaria. Quem que fazia isso? Eu, Flávio Prado e Oswaldo Pascoal. Flávio Prado, na época, na Bandeirantes, dava carona para o Ângelo, para o Pascoal, que estava na Rádio Record, fazendo a primeira Copa dele na época, e a gente saía atrás das equipes que jogariam contra a seleção brasileira. 94 eu não fui, eu já estava em Jacareí de volta, como secretário de comunicação. 98 eu perdi por conta da minha volta para a Rádio Globo. Ela começou em janeiro do ano da Copa com a possibilidade mas ela só se consolidou em outubro de 98, bem depois da Copa, quando Luiz Roberto, que seria hoje o titular da TV Globo, saiu da Rádio Globo para entrar nas organizações, na televisão, na época na Globosat, e eu entrei num espaço financeiro e de comando ali na equipe esportiva da Rádio Globo. Voltei e perdi a Copa de 98. A de 2002 foi uma opção pessoal, porque eu era coordenador de esportes, eu poderia ter ido, mas não fui. Também era muito pouca gente que ia, então a gente entendeu, o Oscar e eu, que a gente deveria priorizar aquele que a gente entendia ser um dos principais repórteres da casa, que era o Romeu, falecido Romeu César. Foi ele por São Paulo e o Heraldo Leite pela Globo Rio. E aí, em 2006, com o próprio Heraldo, que foi meu companheiro de quarto, a gente cobriu a Copa da Alemanha. Também com a estruturação de uma equipe técnica já bem mais organizada. Mas, assim, do ponto de vista do prazer, do gostar da coisa, por incrível que pareça, apesar de eu não ter feito nenhuma transmissão, a da Rádio Gazeta marcou demais. Aliás, foi das empresas com quem eu tive a oportunidade de conviver em São Paulo, Jovem Pan, Gazeta e Globo, fiquei 16 anos na Rádio Globo, a Gazeta... É uma caso à parte. É um caso à parte, é um amor assim que para a eternidade. Eu, quando moleque, adorava ouvir disparada nos esportes. Das 11 ao meio-dia. Da manhã, com Zé Italiano, Perão de Castro. E as redações ficavam ligadas, porque como todo mundo chegava depois, né? O que a gente dava, e eles tinham assim um olhar, pô, essa meninada da Gazeta tá arrebentando. Eu tinha 21, 22 anos. Quando eu levei o Pascoal devia ter 4, 5 anos mais do que eu para São Paulo.
Pascoal cobrindo o Palmeiras, e eu depois passei a cobrir o São Paulo, né, quando eu fui para a Gazeta. E tudo isso impressionava e mobilizava o mercado. O trabalho da Gazeta era Era sensacional. muito legal, muito A legal. gente via os garotos, no seu caso, Sim, a Gazeta abria espaço, né, para a para todo garotada mundo. trabalhar. Tinha os velhos lá que comandavam tudo, né, mas Esse time abria. do Pedro Luiz, Carmo, todo mundo, de alguma maneira, brilhou. Ele levou a mim primeiro. A renovação começou pelo Paulo Soares. O Paulo Soares, falecido O amigão da Jarrão, foi galera. quem me telefonou, dizendo que o Pedro gostaria de me conhecer pessoalmente, que queria conversar comigo e se eu aceitava conversar sobre a possibilidade de deixar a Jovem Pan. Porque até então, na Jovem Pan, eu era assim, tipo um garoto prodígio, né? Eu raramente fazia meta, que era uma coisa que a gente gostava de fazer, mas fazia sempre os jogos principais como terceiro repórter. Vanderlei, Cândido e eu, ou Vanderlei, Cândido e Savoia. Tempos maravilhosos. Difícil, né? E aí eu aceitei o convite, conversei, entrei nessa vibe da renovação e não demorou muito. O Luiz Roberto veio de Santos, o Paulo Roberto Morsa, também falecido, veio de Santos. Eu indiquei o Pascoal, porque o Pedro Luiz me chamou na sala e me perguntou se ele disse para mim assim: eu quero um repórter do interior. Você é lá do Vale do Paraíba, lá em São José? Eu falei, sou de São José. Tem ninguém lá que a gente possa indicar? Eu falei, tem uma pessoa que é meu parceiro, provavelmente vai ser meu padrinho de casamento, porque tudo isso aconteceu antes do meu casamento, um ano antes. É meu irmão, ele trabalha numa rádio, eu trabalho na outra, o Pascoal na Rádio Clube e eu na Rádio Piratininga. Mas eu acho que é um cara interessante que você pode trazer. E quando eu já estava na Rádio Gazeta, o Valtencir fez teste na Rádio Gazeta e eu acho que eu cheguei a indicar você, se não foi para a Rádio Gazeta ou para a Rádio Globo. Para a Globo e para a Bandeirantes, ia contar isso aqui. Como plantão. O Ângelo, como plantão esportivo que eu fazia aqui. O Ângelo teve um período em 89 que assumiu a Rádio Clube de Jacareí, colocou Nova Clube de Jacareí. Isso. Teve uma final do Vicente Scherma que você trouxe o Luiz Roberto para narrar o jogo final. Né? Luiz Roberto Demúcio, que a gente citou aqui agora há pouco. E em 90, foi em 90, você me falou, tem uma vaga de plantão esportivo na Globo. Na Globo. E aí eu fui trabalhar um domingo lá com o Silvio Filho. Isso. Silvio Filho, vocês dividiam lá, né? Era Eldorado, não era Globo e Excelsior. Globo e Excelsior. Isso. Aí ele fazia, a gente Ou ficava lado a lado GCBN, ali, né? ele fazia a transmissão da Globo e eu fiz o plantão da Excelsior, né? Isso. Lá e tal, cada um era um jogo e tal. Fiquei um domingo lá. E depois eu não quis ficar, eu acho que pelo que tinha, me oferecido uma coisa. Daí você falou com o Tata Muniz. Isso. E você me indicou para a Rádio Bandeirantes. Foi. Eu fui na Rádio Bandeirantes, você me deu carona até, me levou em São Paulo. Aí eu peguei o metrô, fui lá. E lá eu encontrei o Fiore Gilhote, que foi um dia maravilhoso para mim. E aí, com o pessoal, gravei lá, tudo foi aprovado. E está aprovado, vamos acertar aí para você vir aí. Eu esqueço o nome do chefe daqui, muito bacana lá. Que não era do microfone. E aí eu fui Não lá. era o Carbone, não? Não era o Carbone. Oswaldo dos Santos? Também não era, Ângelo. Sérgio Barbalho? Também não. Também não. Era um outro nome assim que eu ouvia muito de falar, que trabalhava mais lá na coordenação. E ele me chamou, garoto, vem para cá, vamos acertar e tal, você vai começar, eu preciso de você aqui. Da Globo, eu tinha que ficar fazendo o Globo Esportivo da noite, que terminava meia-noite, era das 11h30 à meia-noite. Não tinha nem ônibus para voltar. E não tinha ônibus para voltar. Falei, como é que eu volto para São José? Dormir aqui não tem jeito. Então, sim, o programa era assim, ao vivo, as rádios tinham muita programação, né? Mas eu agradeço, você se lembrou de mim, realmente me indicou 2 vezes. Eu acabei ficando por aqui mesmo, tá bom. Né? E você foi seguindo esse caminho aí extraordinário. A grande diferença, Carmen, acho que na época você já era casado. Sim. Eu não era. Então, assim, era eu e minha mãe. Eu já era casado e trabalhava na prefeitura, então e na Rádio Clube. Então, eu estava bem arrumadinho aqui. E aí não dava para... O Valmir Jorge, por exemplo, ele entrou no meu lugar na Rádio Clube, que eu deixei sair porque eu trabalhava na Kodak. E ele estava largado, entre aspas, né? Sim. E aí ele assumiu, ele dormia no sofá da Rádio Clube lá embaixo, lá e tal. Depois ele começou a fazer a Clube FM, o meu Jorge espetacular. Vocês que são mais jovens aí, procurem. Cara, um repórter que se virou, foi morar na França, em tantos outros lugares, extraordinário, moço de Dracena. E aí ele foi chamado pelo Darcy Reis, que o Alberto Simões falou bem, eu falei, não, Alberto, chama o menino aí, o Valmir. O Darcy Reis o chamou e ele ficou na Bandeirantes, foi em 85 e ficou direto lá, foi um grande nome. Eu fui para São Paulo já trabalhando em carteira, né, com carteira assinada na Jovem Pan.
que foi a minha primeira emissora em São Paulo. É que, assim, eu fiz 2 ou 3 meses só de correspondente aqui em São José, que era uma época também em que São José prosperava, repercutia e chamava a atenção da audiência da capital. Então, a Jovem Pan tinha correspondente em Ribeirão Preto, na cidade de Campinas, em Santos, e surgiu a ideia de ter alguém no Vale do Paraíba, e quem que me indicou? José Carlos Guedes, J3. Trabalhou aqui em São José também por muitos anos. Só que no primeiro momento eu fiquei como correspondente da Jovem Pan em São José, naquele ano em que o São José disputou a Taça Ouro. 82. Aquilo me ajudou demais, porque quando tinha jogo contra time grande em São José, eles começaram a me escalar, nem que fosse para dar só a escalação. Na época a gente chamava para dar substituição, hoje impossível isso, mas antigamente a gente chamava. Mudou, só, né? Mudou aonde? Mudou em São José, entrou Ângelo, saiu Antônio Carmo e vice-versa, era assim. Então, tudo isso foi impressionando, até que o Zé Silvério um dia, num dos dias que eu precisei ir para São Paulo, porque a gente recebia a cada 15 dias uma tripinha, né, que era o adiantamento e o pagamento do mês. Numa dessas minhas idas para São Paulo para receber o pagamento... E tinha que recebia em dinheiro, né? Recebia no caixa. No caixa. O Zé Silvério, fiquei lá no dia, na hora do Globo Esportivo. O Cândido Garcia, que foi meu padrinho de casamento, me carregava no colo. O faleceu já. Faleceu também, né? já. Depois foi ser repórter na Rádio Bandeirantes, inclusive. Bandeirantes, muito tempo. O Silvério me chamou e perguntou se eu gostaria de mudar para São Paulo, que ele estava vendo em mim um talento perdido aí no interior. Eu falei, poxa, legal, só que eu preciso ver o que eu vou fazer exatamente, porque moro eu e minha mãe. Ele falou, olha, quem vem para São Paulo normalmente cobre a portuguesa. Eu falei, maravilha, eu nasci no Pari, o Canindé é do lado do Pari, então eu vou alugar uma casa no Pari, do lado da igreja de Santa Rita, onde eu nasci, né? E fui embora para São Paulo. Então, no meu caso... Foi com a sua mãe? Fui com a minha mãe. No meu caso, especificamente, eu não tinha compromisso com nada. Eu falei isso, eu falei, se eu fosse solteiro, eu viria. Putz, você teria feito um sucesso, porque você tem uma cabeça extraordinária, você faz o perfil do profissional que, ao longo dos anos, foi sendo valorizado, que é o cara que tem a memória do futebol na ponta da língua. Eu ouço muito amigos, e não vou citar aqui o nome, combater, por exemplo, o PVC. Porque, mas o cara usa muito do laptop, do computador, da anotação e da memória. Não sabe nada de futebol. Mentira. Eu acho que tudo isso faz parte de um conjunto, né? Você só saber comentar o jogo é legal? Puta, perfeito, mas não é tudo. A memória, para mim, ela está acima de qualquer outra... E você é um cara fantástico nisso. Obrigado. Eu tenho essa facilidade, né? Realmente, eu me lembro do repórter gaúcho também, rapaz, Antônio Carlos, alguma coisa. Antônio Carlos Vanzolin, acho que era isso. Não, está de manhã até na Rádio Globo, na Gaúcha, ainda ele fala assim, ó, eu tenho memória, e memória é fundamental para a gente que trabalha com futebol. Ele dizia, eu falei, bom, então... Eu não lembro do jogo de ontem, mas você pode me perguntar de 70, 80, eu já me lembro com a bem. idade agora, eu estou assim também. 60, 70, 80, muito jogo lembro, mas agora, né? muita coisa, essas coisas todas aí. Gente, estou conversando aqui com o Ângelo Ananias, papo agradável. Como passa rápido o tempo, contando a sua história, falamos aqui de Copa do Mundo, mas nós vamos dar uma paradinha. E logo depois do intervalo comercial, vou conversar com o Ângelo aqui para ele falar do começo da carreira dele aqui no Vale do Paraíba, outras histórias também desse trabalho sensacional que ele faz. Lembrando que agora, a Copa do Mundo que vem aí, o Ângelo estará representando, podemos dizer assim, o Vale do Paraíba com o seu diário de Jacareí. Estará nos Estados Unidos acompanhando principalmente a seleção brasileira. Eu vou querer saber dele, né? Está confiante ou vai apenas para passear? A gente volta já já, fique ligado.
Nós estamos de volta aqui na City TV. Este é o City Sport, programa que você acompanha toda terça, 7 da noite, canal 525 da Claro. Tem no YouTube também. Aí tem as reprises aqui dentro da nossa programação na City TV. Nos acompanhe aí, prestigie. Tem aqui, olha, aqui você tem o Paulo Silva toda terça e quinta. Tem o Dirceu Plenamente, o velho Grisa com o seu programa. Tem o professor Zé Carlos Marajá com o seu programa, o seu quiz de perguntas e respostas. Tem também o Nil com o Renato Zeca, sempre contando belas histórias aí com personagens de São José dos Campos. Programação legal aqui da City TV, vá nos acompanhando. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da City TV nosso companheiro de imprensa, Ângelo Ananias. Primeira parte do programa contou muito aí sobre Copa do Mundo, ele que vai agora para a sua 5ª Copa do Mundo, representando como diretor o Diário de Jacareí, estará nos Estados Unidos. O Diário agora é só na internet? Não é mais? A versão físico? impressa não existe mais. Não tem mais. O que a gente Qual tem... jornal que tem versão impressa hoje no Brasil? Olha, Deve ter uns 4, eu acho, hein? São poucos, mas São poucos. um dia desse eu estava voltando do centro, eu voltei a morar em Jacareí, né? Fiquei em Caraguá há 3 anos, e voltei a morar em junho do ano passado. E às vezes eu gosto de ir a pé para o centro da cidade, para poder andar, senão você... né? Porque eu faço praticamente todo o meu trabalho em home. E na volta eu vejo ali uma movimentação no Largo da Matriz, do lado de uma banca de jornal, o pessoal trocando figurinha. E uma das pessoas que estava comandando a troca ali, coordenando a troca, é um professor de Jacareí, o Zé Roberto Rodrigues. E aí que vem a história do jornal. Eu bati o olho assim e vi uma Folha de São Paulo, no modelo Berliner, que eu não tinha visto ainda a Folha impressa. Falei, caramba, quem te viu, quem te vê. No caso específico do Diário, desde abril de 2025, a gente abortou a versão impressa, exatamente na edição de número 10.000 do jornal, que foi fundado em 1968. Antigo, hein? A gente deixou de fazer o jornal na versão impressa, mas ele continua sendo diagramado. A pessoa que é funcionária, o José Neto, que é um belíssimo diagramador, muito antigo em Jacareí também, uma pessoa extremamente competente, está lá comigo, trabalha na casa dele, a nossa comunicação é remota, né? É via, hoje, o antigo Skype, né? O Team, na Microsoft. A gente se conversa tudo por ali. Tudo. A não ser quando, eventualmente, eu preciso fazer uma orientação olhando para ele e tal, eu faço uma chamada de vídeo. Mas modernos, a única né? diferença é que a gente não tem o papel, Carmo. O resto, o Diário de Jacareí é o primeiro portal de Jacareí, né? Quando eu comprei o jornal em novembro de 2007, em junho de 2008, não se falava ainda em portal de notícia em Jacareí, o Diário foi o pioneiro. O caso de jornais, né? Alguns acabaram, né? O Jornal do Brasil acabou. Sim. Um outro jornal lá do... Acho que o Zero Hora no Sul também, não sei o se Zero Hora tem, acho que ele ainda. está no modelo tabloide ainda, ele está muito Jornal do tempo. Brasil, o Globo... O Globo, Folha de São Paulo, Quem Estadão, sobrevive com um papel menor, menor, porque o custo também é menor. já não tem tantos anunciantes, não Sim. tem, o pessoal realmente hoje... todo mundo que vai ver notícia hoje, pega aqui, é o celular, né? É por aqui que você acessa o Diário de Jacareí, por exemplo. E sem contar que ele avisa você quando a notícia chega, né? Tem mais essa ainda. Não tem jeito. Lembro de jornal que eu ia dormir cedo para saber o resultado do jogo do Palmeiras. Nossa. Né? Aí no outro dia, na Gazeta Esportiva, não dava ainda o resultado, porque o jornal rodava mais cedo, o jogo terminava 11 horas da noite. Outros tempos, né, Ângelo? Que hoje e tal. Você começou em rádio em Jacareí? 1977. Você nasceu em São Paulo e veio para Jacareí. Isso. Eu comecei em setembro de 77, extraoficialmente, acompanhando o torneio Jacarezão. E Jacarezão é futebol de campo, futebol de campo. 1º de novembro de 1977, ano que vem eu completo 50 anos de carreira, foi o meu primeiro registro em carteira. Tem 2 amigos cinquentões, o Paulo Roberto de Paula, que está completando agora 50 anos, começou em 1976. Eu não sei se o Paulo já contou isso para você e fez justiça também ao passado dele, mas quem transformou o Paulo efetivamente no narrador fui eu. Foi você? Porque ele era repórter, né? Ele era repórter, ele queria ser locutor. Ele queria ser locutor, não sei se ele teve a oportunidade até na Rádio Clube. Não teve. Porque era Alberto Simões e Roberto Costa. E ele, e depois belíssimo J3 repórter. Isso. Mas ele era um ótimo repórter ao lado do Fonseca, né? Era dupla. Depois é que o Pascoal veio, né? Quando o Paulo Roberto saiu. E aí o que aconteceu? Teve um projeto novo aqui em São José, eu estava na Rádio Piratininga,
do pessoal da família Bering, de Você foi para Taubaté. Piratininga em 78. 78. Com o Antônio Leite chamou lá, você montou a equipe ou a equipe era com... Não. Era Essa eu fui só para ser só repórter. para ser repórter. O Bering, o Emílio Neto, que era dono do antigo prefixo da Rádio Difusora aqui de São José, mais adiante ocupada pelo Antônio Leite com a Rádio Planeta Diário, se eu não estiver equivocado. E que né? hoje está, se não me engano, com a Ótima FM. Isso. O Emílio queria montar uma equipe esportiva. Tinha trânsito no comércio, na indústria, tinha trânsito no jornal Vale, que até então se chamava o Vale Paraibano. A gente tem até eu tenho guardado em casa uma reportagem de página inteira a respeito disso. Eu, Paulo Roberto, acho que o Vicente Braga. repórter. Acho que o Estocco também estava junto, não me lembro. Foram todos para a redação do Vale para fazer uma matéria sobre isso. E ele montou, foi a primeira equipe de esportes que eu me recordo em São José, no FM. Eu acho que não foi em São José, Ângelo. Eu acho que isso aí, eu acho que foi no Brasil. Porque foi uma coisa de louco. Porque aqui em São José, a primeira FM que surgiu foi Estéreo Vale, lembro-me bem, em 1977. Olha só. Em 82 era Rádio AM, Rádio AM. Sim. E aqui em São José, Clube Piratininga e tal. E quando vocês montaram, vocês foram para a difusora, eu falei, mas transmitir jogo em FM... Vocês transmitiram o Campeonato Brasileiro lá, Campeonato Brasileiro, a gente deu muito espaço por basquete na época. Estava bem. E o Emílio me perguntou de alguém que poderia ser o narrador. Eu indiquei o Paulo Roberto, entendeu? E o Paulo Roberto foi para lá. E ali ele começou a ganhar ritmo. Ali foi o começo. Olha, eu posso estar até me equivocando, mas o Paulo está vivo aí para contar. Foi ali que tudo começou. Ele transmitiu pela Piratininga, com você. Depois na Piratininga. Não, Piratininga foi desculpa. Antes na Piratininga, isso. Lá pela quando eu saí da Piratininga, já com aí vocês foram para difusora. Com o know-how que ele tinha de narração, ele foi para difusora. Você que Bem falou lembrado. com ele também, lembrando lá da Piratininga. Na Rádio Clube você nunca trabalhou, né? Você foi comentarista para mim num jogo de São José Juventus, uma Copa Paulista lá dos Foi um anos desastre, 2000. né? Não, só não chamei mais você que o cachê era muito caro. Não dá para pagar o rapaz, esse cachê dele. Como é que vai pagar? Você foi muito bacana, você trabalhou um sábado à tarde que eu não pude ir. É duas coisas que eu não sei fazer, cara. Comentar futebol. Hoje talvez você vá na manha, né, com a experiência. E participar de programa em que todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu acho horroroso isso. Comentar eu gosto, mas participar desse... Nossa, esses programas de televisão em que tem mais micagem do que informação, do que opinião, tô fora. Aliás, mudou tudo, né, Ângelo? É o que faz sucesso hoje. Hoje, né? Mas o cara obrigatoriamente tem que ser engraçado, você tem que fazer palhaçada, você tem que inventar história. Exatamente. Né? Então, hoje você tem o Neto daquele estilo dele na Bandeirantes. Meu Deus, não sei se você gosta, eu não gosto. Não. Né? Aí, não curto, também vou nem dizer que eu não gosto. Eu que levei o Neto para a Rádio Globo também. Eu que indiquei o Neto para a Rádio Globo também. E aí está fazendo o sucesso dele, que tem audiência dele, tem gente que gosta, alguns programas lá da ESPN, que é muita falação, muita coisa e tal. Aliás, hoje você pega um programa, Sport TV, ESPN, não sei se tem mais algum aí. Agora abriu um monte de canal novo aí, né? Chegou aí. O canal do Galvão. O canal do Galvão, outro. E aí os programas são basicamente iguais, né? Você bota os caras lá conversando, trocando ideia, sai, entra um outro programa, só que é uma outra, tem que ser uma apresentadora. Muda o cenário e muda o time. Muda o time, mas é a mesma coisa. Aí entra um cara ao vivo lá do Palmeiras, um repórter. Agora a seleção brasileira, obviamente, chamando a atenção. Eu, particularmente, eu gosto muito do time da ESPN. Mas depende do programa. Porque tem também o programa em que fica um atropelando o outro, e eu não gosto. Eu assisto, mas não gosto. Não me agrada. Eu assisto porque ainda faz parte da minha rotina, não mais com a mesma contundência do passado. Mas eu gosto muito dos programas com os comentaristas técnicos. Você vê uma moçada hoje na faixa de 40 anos que tem um conhecimento do futebol internacional. Eu vejo o Mário Marra na ESPN. Mário Marra foi meu companheiro na CBN BH, na Globo Belo Horizonte. Depois ele... Salvo engano, a esposa precisou de uma transferência para São Paulo, ele acompanhou a esposa, ou vice-versa, não sei. E o Mauro é um sucesso. O Mário Marra fala do futebol inglês assim com uma fluência. E eles têm transmitido. Esses dias eu estava vendo ele. Estava na final. Na final, lá, eles transmitindo em loco. O Rogério Voga foi meu colega na CBN quando era locutor comercial. Eu acho que na época em que você, ou um pouco depois que você esteve na Excelsior para fazer o teste... Não sei se na Excelsior ou no começo da CBN, na transição, né, na troca de chave,
O Rogério Voga era locutor noticiarista e hoje, na minha opinião, é um dos grandes narradores da TV fechada, Agora, Ângelo, da televisão. do seu tempo de repórter, né? Em que vocês entravam no vestiário, a negada estava pelada, lá não tinha Tomando problema, banho, tomando banho. é. Tem entrevista do Pelé no chuveiro, Opa. tomando banho pelado, o repórter entra, o negão atendia todo mundo. Exatamente. E todo mundo atendia ali, não tinha nenhum problema. Aí quando surgiram as mulheres, a Regiane Ritter foi a primeira. das primeiras. Né? Trabalhou na Gazeta, começou na Sim, Gazeta. Lá, comigo. Tal. E aí, quando vai entrar mulher no vestiário, aí todo mundo botava a toalha lá e tal, para ajudar e tal. E ela falava, só ficava olhando para cima, o jogador olhando para cima. Essa mudança toda, Ângela, desse rádio moderno hoje que não tem mais espaço, não pode mais repórter ficar atrás do gol, não pode mais entrevistar no no intervalo do jogo, essas mudanças todas, o que lhe parece? Ah, ficou chato, né, Carmo? O futebol por si só, ele, comparativamente com o que foi o futebol no passado, ele está chato, né? Mas assim, não é que a gente seja saudosista. Eu sou, Ângelo, eu sou saudosista. Mas saudosista ao ponto de achar que tudo que foi feito era melhor do que é feito hoje. Sim, a gente tem que entender que tem coisa melhor. Hoje tem uma organização, o futebol é extremamente profissional, bem mais arrumado. O dinheiro deita e rola, fala mais alto, jogador não é jogador, ele é superstar antes de ser jogador, né? Ele dita a moda. O jogador hoje dita a moda, dita o cabelo, o corte, o brinco, ele faz tudo menos jogar bola, né? Mas assim, eu sinto saudade desse tempo, cara. Puta, como era muito bom você... E você fez parte disso também. Quantos aqui de São José e do Vale não fizeram? Você está numa final de Campeonato Paulista, que era um campeonato extremamente badalado. Nossa, valorizado ao com extremo. 100 mil pessoas. Eu vi jogo no Morumbi com 138 mil pessoas. Todos os 3 jogos entre Corinthians e Ponte Preta, eles coincidiram com o meu começo de carreira. E eu estava lá, credenciado, assistindo aos 3 jogos. Entrevistei o pessoal num gravador gigante no final, lá no saguão do Morumbi, né? Foi a minha primeira cobertura, entre aspas, foram os 3 jogos entre Corinthians e Ponte Preta. O segundo jogo com 138 mil pessoas no Morumbi. Mas era uma festa, uma coisa linda de se ver. Você fazia todo aquele ritual na entrada dos times, do árbitro. Não tinha essa coisa de entrar os 2 times juntos, torcida, né? Cada um entrava um na frente do outro para ver qual que tinha, né? Hoje eu estava vendo com o Walter tá tudo muito protocolar, dias, né? Corinthians e Inter de 76, 100 mil pessoas no Morumbi. O Corinthians, quando entrou, o Inter esperou um pouquinho, entrou depois, quietinho ali, né? E aquela foto... Esse já não foi da minha época, mas o Corinthians e... O Palmeiras e Internacional, que o Escurinho foi pro gol, né? Com a expulsão do Leão... Não, qual foi o jogo? Teve um jogo no Morumbi, Palmeiras e Guarani, o primeiro jogo. Primeiro jogo. Ah, sim. Teve um jogo... A semifinal foi Palmeiras e Inter, isso. Eu estava nesses jogos todos. Então, a minha primeira grande cobertura em rádio foram as finais do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Guarani. É claro que a câmera não vai congelar, mas quem conseguir imagem de arquivo e ver aquele povo todo atrás do gol em que o Careca fez o gol do título, eu estou do lado direito, bem pertinho do pau de escanteio ali, eu estou sentado. Pela Rádio Clube Jacareí. Rádio Clube Jacareí. Vocês transmitiam, faziam tanta coisa, era um negócio espetacular. Eu ficava ouvindo rádio, Milton Neves tinha lá o programa que começava logo. Plantão de domingo. Plantão de domingo. Nossa, o repórter ia no hotel. Nós fizemos isso aqui em São José também, na época da Rádio Piratininga. O Fernando Carlos ia no hotel de São José, o Edson Ciborgue do Visitante. E eles atendiam a gente conversava. Né? O jogador era craque de bola, o Sócrates recebia aquele jeitão dele, você podia conversar com ele, você que conviveu com esses craques todos lá daquele tempo. Hoje realmente está chato, viu, Ângelo? Por isso que eu não faço questão nenhuma. Assim, eu não vejo, do ponto de vista da concorrência, eu não, repito, não estou indo lá para concorrer com ninguém, eu vou concorrer comigo mesmo. Eu sou um cara que me cobro e vou tentar, na medida do possível, fazer o melhor. Em nome da minha empresa, da minha marca, do meu jornal. Mas eu não vejo graça hoje, porque tirando a TV Globo, que além de comprar os direitos, ela tem outros benefícios no pacote, por conta das informações e entrevistas exclusivas que ela faz,
e é um mérito que ela adquiriu ao longo dos anos. Treinador Hoje um vai- pouquinho menor, porque tem uma fatiazinha do bolo aí na mão do SBT e das TVs fechadas. Mas ainda assim ela é primazia E o nisso. surgimento, por exemplo, de um streamer do YouTube como do Cazé TV, o pessoal pensa que o Casemiro é o dono. Não é, é a mídia lá, não sei o quê, que é a dona, né, e tal. E ele se deu muito bem lá, Sim, que ele sim. começou e hoje está milionário graças Vai ao transmitir talento todos dele, os jogos. ao trabalho. É concorrente da Globo? Não. Não, você não vê como concorrente Não, ainda? não vejo. Ele vai Eu transmitir ainda não todos os jogos. Você falou todos os 104 jogos, a Globo não. Não, mas a Globo vai transmitir todos No porque do- ela divide com a TV fechada, né? com o Sport TV. Com 2 ou 3 canais do Sport TV que vão estar no ar. Eu acho que se somar a audiência ainda desse povo, em que pese o fato de o Cazé especificamente ter muito mérito nessa história, né? Um cara extremamente inteligente aí nesse processo, ainda para bater a TV Globo ainda é complicado, entendeu? Porque nem todo Estrutura mundo tem toda TV tem. fechada, né, cara? É, TV fechada custa, né? Por que a Globo traz para a TV aberta muitas das séries que ela veicula na TV fechada? Porque ninguém vê. Quer dizer, ninguém que eu digo o grande público, né? Por que a Globo hoje está investindo no tal das noveletes aí, de 3 minutinhos no celular? Porque ela sabe da força da rede social e da força do celular. Por mais que você diga para o cidadão que está andando no ônibus que ele pode assistir uma TV aberta pelo celular, e isso já está liberado do ponto de vista, por exemplo, da TV Globo e outras emissoras de televisão estão fazendo a mesma coisa, as pessoas ainda estão meio que naquela linha de que o celular é para a rede social. Mas nossa senhora, tem opção para todo mundo. Outra coisa. Ângelo Paulo Roberto Falcão, depois parou de jogar bola, virou comentarista, um dia ele falou assim, todo mundo morre um dia, lógico, né? Ele falou, o jogador morre 2 vezes, porque ele falou, eu morri quando eu parei, porque no outro domingo eu queria ir lá para o campo, eu queria concentrar e eu não sabia o que eu fazia, eu falei, estou morto. Palavras do Paulo Roberto Falcão. Eu vejo isso na nossa classe. Dos radialistas, principalmente. Eu vejo muita gente triste. Que foi... Um caso que a gente conhece, que você citou aí, José Silvério, que está triste, está mal. Quando foi desligado da Bandeirantes, ninguém entendeu. E outro caso é o Milton Neves também. Né? Você saiu, parou tranquilo? Porque eu acho totalmente. o seguinte, você quis parar. Totalmente. Você não foi parado. Não, Porque foi o caso do Zé e do Milton. Pararam com eles. Em 2007, eu fui demitido. A Globo partiu para uma política de renovação. Eu tinha um salário muito bom. Lamento que eles não tenham levado em consideração a qualidade do profissional e, sobretudo, a dedicação. A experiência também. A qualidade, ela é subjetiva, né? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. A dedicação, não. A dedicação você mostra para o patrão, para o teu chefe. Você vestia a camisa. Vestia, totalmente. E eu acho que o que me tirou foi alguma coisa assim de bastidor que não caiu bem. Não sei exatamente. O que eu me lembro, se você me permitir contar rapidamente, eu tive alguns episódios em que eu, na condição de coordenador e repórter, junto com o Heraldo, que era o coordenador e repórter pelo Sistema Globo de Rádio do Rio, nós fomos à Copa das Confederações na Alemanha, com a missão também, além de fazer o trabalho de cobertura, de organizar uma possível logística para a equipe mais numerosa que iria no ano seguinte. E nada do que a gente fez, e o Heraldo se encarregou de colocar no papel, foi feito na Copa de 2006, pelo gerente nacional de jornalismo, que até então dizia que ele queria ter um Ângelo no Rio de Janeiro, igual ao Ângelo que estava em São Paulo. Ele me disse, não gostou do trabalho do Heraldo. Ele me disse isso 15 dias antes de eu ser demitido, e ele estava na sala, sem dizer uma linha. Eu não vou citar o nome, até por respeito ao profissional. Então, aquilo ficou para mim, demorou para descer, viu, Carmo? Mas, ao mesmo tempo, foi assim, eu fui demitido num dia, 2 dias depois a Rádio Capital me chamou, pediu para montar um projeto, o projeto começou a andar, a gente ia tirar o Osmar e o Oscar da Rádio Globo para levar para a Rádio Capital, só que a Capital não conseguiu se capitalizar, né? Até pouco tempo, acho que eu devo ter em casa, eu fiz um caderno assim de 20, 30 páginas, enfim, com todos os profissionais que eu tiraria da Rádio Globo, salário, nome de cada um deles, e eles estão vivos aí, tirando o Romeu, que eu levaria, que já faleceu, para compor esse time da Rádio Capital. Então, eu atravessei de junho de 2007, que eu fui demitido, até dezembro de 2007,
com a expectativa de ir para a Rádio Capital. Só que no meio do caminho chegou o Diário de Jacareí. A antiga dona Heloísa Nascimento, uma advogada, uma jornalista de mão cheia em Jacareí, extremamente profissional e capacitada ao extremo, nem deveria ter feito carreira em Jacareí, de tão boa que era, ela estava assim já meio que com a paciência no limite, queria parar, e parando o jornal pararia também, e ela teve a ideia de, através de uma sobrinha, que hoje é assessora de imprensa do SAI, a Carolina Xavier, mandar um recado, dizer que a Heloísa queria vender o jornal e queria conversar comigo. Para mim foi um susto, porque eu nunca tinha sido dono de nada. E a gente se entendeu. O que eu paguei pela marca na época, jamais eu pagaria na data de hoje, mas paguei. Demorei 3 anos para quitar a dívida, todo mês um dinheirinho na conta, mas paguei. Não me arrependo. E foi o que me lavou a alma, né? Porque mesmo no diário eu continuei viajando para onde eu queria. Depois veio uma crise por conta do governo Dilma já no ano de 2013. Eu fiz a Copa de 2014 pelo Diário, com a credencial do Diário de Jacareí. E agora estou de volta nessa cobertura nos Estados Unidos. E aí, desde que você falou de ter saído e tal, Ângelo, Agora, o Silvério realmente foi uma grande injustiça. O caso do Milton é um pouquinho diferente. O Milton uniu um pouco a questão profissional com a questão pessoal. O Milton se deixou abater, e a gente entende, com a morte da esposa. Sim, e isso interferiu na parte sim. profissional dele, né? Silvério não, Silvério foi uma... Até porque depois que a esposa dele morreu, ele casou com uma outra moça mais nova e continuou o Silvério, né? O Silvério? Sim. E aí continuou. Eu tentei até uma entrevista com ele, uma live, ele disse que não sabe mexer nisso. Eu falei, Silvério, mas eu não quero áudio, eu quero imagem sua, não teve jeito. Mas você me faz lembrar de uma frase que eu aprendi há algum tempo atrás, Ângelo, e se encaixa muito bem nessa sua situação, que diz o seguinte: humilde o bastante para entender que posso ser demitido. Sim. Sábio o suficiente para saber que não tem ninguém melhor que eu. E essa é uma realidade. Porque nós nesse caso você não manda. Você tem que ter humildade. Não quero mais você. Tá bom, mas você tem a sabedoria de entender. Eu sei fazer o serviço. E não é ser arrogante, petulante. Não. É que você é bom, a gente sabe fazer essas coisas. Cada vez mais que eu me lembro de tudo isso e da mobilização que foi a minha demissão, e aquela hora e meia que sucedeu ao comunicado, eu fui para a minha sala, retirei as minhas coisas pessoais e fui recebendo as pessoas que queriam se despedir de mim. Cada vez mais eu me convenço da tal frase de que ela é real. Rei posto, rei morto. Porque foram raras as pessoas que depois de um ano continuaram ligando para mim, Carmo. Nosso amigo Roberto Costa, de São José, costuma dizer: feliz é o homem que no 7º dia dele tem alguém que vá se lembrar dele, que praticamente já se esquece, cabe, passa. Eu vou reencontrar agora nos Estados Unidos um menino que até hoje reconhece a ajuda que eu dei, porque eu não tenho uma lista e não tenho na conta nada disso, mas eu me recordo perfeitamente quais as pessoas e de que forma eu abri caminho para elas. Tudo dentro de uma proporcionalidade de acordo com o perfil e o talento de cada uma. Mas o Conrado Juliette, que está na ESPN Brasil e que já mora nos Estados Unidos há 10 anos, quem acompanha a NBA, o futebol americano, sabe de quem eu estou falando. Conrado até hoje reconhece o trabalho que eu fiz com ele. Eu lembro dele trabalhando aqui em Conrado, São eu garimpei Paulo, o Conrado num programa de estágio, pelo conhecimento esportivo que ele tinha. Ele não tinha voz, ele tinha conhecimento esportivo, eu apostei no conhecimento dele contra tudo e contra todos dentro da Rádio Globo. E ele hoje está onde ele está. Bom, nós estamos conversando aqui, chegando, infelizmente, ao final da nossa conversa com o Ângelo Ananias, do Diário de Jacareí hoje, que vai para a Copa do Mundo fazer a cobertura. Então, nós temos um tempo aqui para fechar o programa. Eu quero saber o que eu falei antes de voltarmos aqui no primeiro bloco. Você vai a passeio? Eu acredito que o Brasil tem alguma chance, Ângelo. Não, eu vou... Você tem confiança? Eu quero esticar, se Deus quiser, até dia 19 claro, de julho. Você vai trabalhar, lógico, mas em relação ao Brasil. Eu temo por aquilo que a gente possa ver no primeiro jogo, Carmo. O primeiro jogo ele é fundamental e, assim, ainda está tudo muito desorganizado, né? O Ancelotti pode até ter o time na cabeça, mas a gente não tem na ponta da língua. Eu não gosto do trabalho dele até agora, então, não. Para mim é fraco. Não tem novidade. Não tem. E o que é pior, ele não vai ter tempo de treinar esse time. Mas a maioria do grupo conhece o Ancelotti do futebol italiano, do futebol inglês. Tá, tudo bem. Mas e daí? Não conviveu? Nem todos conviveram com ele no dia a dia. E o tempo para isso é muito curto.
Então, eu estou muito curioso de ver a estreia contra Marrocos, que também não vai representar muita coisa, mas ela ajuda a reverberar. Porque se o Brasil estreia bem e ganha de Marrocos, provavelmente ele vai ganhar muito bem do Haiti, né? E aí o jogo da Escócia vai ser tipo um divisor de água, só para carimbar uma classificação. Poupar um jogador aqui. O que não me entra na cabeça é o Brasil segundo do grupo, porque se ele for segundo do grupo nessa primeira fase, ele vai ter que jogar no México, o quarto jogo, né? Que é o jogo do 16 avos lá. E vai ter que sair dos Estados Unidos mesmo que por 2 ou 3 dias. Mas assim, Copa do Mundo é jogo a jogo. Vamos esperar jogo a jogo e sentir, é melhor. Mas tá faltando talento, né? Meu Deus do céu. Eu acho até que a gente tinha mais cara de hexa em 2018 e 2022 do que agora. Concorda? Concordo. Porque você vinha de um treinador que foi técnico muito antes de 2018 e ficou para o ciclo de 2022, como querem fazer com o Ancelotti agora. Já renovaram o contrato. Só que o cheiro de hexa agora, ele, na minha concepção, ele não está assim tão expresso, tão aos olhos ou nariz de todos nós, como esteve no passado. Não sei. E os outros estão cada dia mais fortes. Qualquer seleçãozinha de quem o Brasil ganhava de goleada hoje representa um perigo. Isso vale para o futebol. O time brasileiro pegava qualquer time da Venezuela, virava 6, acabava 12. Hoje perde. Exatamente. Perde, empata e tá bom demais. E aí, vamos pensar na superstição, né? O Brasil saiu em 1970 desacreditado, 2002 desacreditado. E voltou campeão. Sim. Eu acho que sai desacreditado esse ano. Eu vejo assim, Ângelo, isso que você falou. O Brasil está numa segunda prateleira hoje de futebol mundial. Sim. Na minha concepção, na primeira prateleira estão Portugal, França, Argentina e Espanha. Depois vem o Brasil. E assim, muita gente se engana. Por que estão levando o Neymar? Porque ele está ainda numa primeira prateleira em que pese a desconfiança em relação à condição física. Então, há uma aposta comercial e uma aposta técnica em relação àquilo que ele possa produzir, e acho até que dificilmente vai começar jogando uma partida. Talvez o segundo jogo contra o Haiti e quem sabe o jogo da Escócia, né? Dentro dessa concepção de dar a ele o poder de ser mais criativo, né? Mas, de resto, a Europa está muito forte. Eu não acho que Vini Júnior e Rafinha, em que pés, jogarem bem no Real Madrid e no Barcelona, serem protagonistas verdadeiros. Na seleção eles não são. E o Neymar pelo menos eu acho isso. Só que não dá com essa parte física dele. Ângelo Ananias, que prazer revê-lo. Prazer meu, muito obrigado muito legal. Por ter vindo aqui até os estúdios da City TV para a gente conversar, falar muito. Olha, boa viagem, sucesso. Vou acompanhá-lo no Diário de Jacareí, entrarei aí pelo portal, vou acompanhar o seu trabalho lá, que você seja pé quente, possa acompanhar o Brasil, né? 8 jogos, agora não são 6, antigamente eram 6, 7, agora são 8 jogos, que você possa estar lá até a última rodada, acompanhando o Brasil, voltando com o hexacampeonato. De qualquer maneira, vai fazer um trabalho que eu sei pela sua competência, pela sua qualidade, pela sua dedicação, um trabalho muito bom, que vai ser muito legal para nós acompanharmos aqui. Muito obrigado, viu, Ângelo? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu ainda vou, antes da viagem, dar 2 ou 3 entrevistas para as outras emissoras de televisão. Muito legal a forma como isso está reverberando, né? Está repercutindo. Mas a primeira que eu passei foi exatamente aqui com você, a City TV, e muito obrigado aí pelo carinho. Seja feliz. Um abraço, Ângelo. Obrigado. Ângelo Ananias, o nosso convidado hoje no City Esporte aqui da City TV. Terça-feira que vem a gente volta com mais uma edição, com mais um convidado especial. Um abraço, gente.